Não temos mais necessidade de continuarmos com essa farsa de casamento. Meses depois, ele se arrepende e se choca com uma grande descoberta. Antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante para nós, do canal Vivendo Grandes Emoções. Agora sim, podemos começar. Não havia nada mais irônico do que sentar sozinha diante de uma ampla mesa de mármore, encarando uma pilha de sobras, enquanto o marido se divertia com a amante no dia do 6º aniversário de casamento. O coração de Isabela chorava em silêncio. Isabela sentiu o peito tão frio quanto a comida à sua frente. No íntimo, acreditava que o marido ao menos lembraria do seu dever neste dia especial. Essa esperança se desfez no instante em que recebeu as fotos do detetive particular. Ele e a amante jantavam à luz de velas, ao lado de uma janela do chão ao teto. Com a mulher nos braços, ele exibia um sorriso de devoção no rosto. Durante 6 anos inteiros de casamento, Caio nunca mostrara a Isabela aquele sorriso suave. Com ela, mantinha a expressão sempre fria e séria. Isabela sabia que o casamento não começara por amor, mas por contrato. Ainda assim, desde o primeiro momento em que o conheceu na adolescência, entregou-lhe o coração. Caio Albuquerque, um nome conhecido neste país. Além da excelente aparência, a inteligência o tornava ainda mais atraente. Inúmeras mulheres sonhavam com um romance com o herdeiro perfeito do grupo Albuquerque. Ele se casou jovem, e o que fascinava as mulheres ainda mais era a fama de marido devotado. Desde o casamento com aquela esposa misteriosa, nunca houvera um único escândalo. Quem não desejaria um homem assim? Apenas Isabela conhecia a verdade. O matrimônio deles era um adereço para o bom nome dele. Caio precisava de um casamento estável para construir uma imagem confiável no exterior. Quando estavam a sós, mal se dignava a lançar-lhe um olhar. Isabela nunca merecera o carinho dele, muito menos o amor. O amor de Caio era reservado a uma mulher, a que estava na foto que despedaçou Isabela. A mulher na foto era o primeiro amor dele, Camila. Por mais que Isabela tivesse se sacrificado, Caio não conseguia amá-la. Bastava um sorriso ou uma lágrima de Camila para ele voltar correndo, não importava o quanto ela já o houvesse magoado. Isabela tentou procurar um lampejo de culpa no rosto dele nas imagens ampliadas, mas falhou. Sabia que o casamento enfrentaria desafios desde que Antônio, avô de Caio, falecera. Só não esperava que fosse tão cedo. Caio não podia esperar para ter o primeiro amor de volta, mesmo que isso manchasse a reputação duramente conquistada. Sozinha no aniversário de casamento, Isabela recebeu de repente uma mensagem de texto de número desconhecido. Pelo tom amargo e venenoso, não precisou pensar muito para saber quem era. Penso que venci mesmo com as suas patéticas estratégias. Forçando o Caio a me deixar, agora que o velho se foi, ninguém ficará ao seu lado. Vamos ver, Isabela, seus bons dias estão no fim. Aproveite o último momento como senhora Albuquerque, pois em breve pertencerá a mim, assinava Camila. Cerrando os dentes, Isabela quase podia ver a expressão arrogante dela. Como aquela sem vergonha podia deturpar a verdade com tamanha descaradura. Isabela nunca forçou Caio a terminar com Camila. Fora Camila quem abandonara Caio por uma grande quantia em dinheiro. Ela falhara no teste de Antônio e agora culpava Isabela por tudo. Como ela ousava! Isabela ainda se lembrava do que Antônio dissera em seu leito de morte. O velho pedira que ela cuidasse do neto e mantivesse o casamento. Isabela não soube o que ele enxergara, mas até o último suspiro acreditou que Isabela era a única capaz de trazer felicidade a Caio. Foi difícil para Isabela dizer não àquele gentil idoso.
Antônio era o único que a tratava bem na família Albuquerque. Se não fosse por ele, que lhe providenciara um lugar para ficar, dificilmente Isabela teria sobrevivido até o dia em que se reencontrou com a própria família. Trazendo a mente de volta, Isabela enviou uma mensagem para o marido, certa de que Caio voltaria para casa imediatamente. Em menos de meia hora, a porta do quarto se abriu com violência. Caio entrou de rosto fechado, caminhou até ela e a empurrou para a cama, enquanto a mão puxava a camisola. "Caio!" ela gritou, tentando impedi-lo. "Eu não te chamei para isso. Eu só queria conversar." Se estavam destinados a falhar, Isabela ao menos queria um fim decente. O homem sobre ela, entretanto, não se deu ao trabalho de responder. "Caio!" A voz dela saiu entrecortada, enquanto tentava empurrá-lo. Ele rosnou, claramente descontente com a resistência, e sem hesitar, prendeu os braços dela acima da cabeça, segurando-lhe os pulsos com uma mão, enquanto a outra descia pelo corpo dela. O aposento encheu-se do som de pele contra pele, de gemidos contidos e da cama rangendo sob o peso deles. E, enquanto tudo acontecia, os sentimentos de Isabela colidiam. Mais cedo, ela estava ferida, irritada, furiosa com as ações de Caio. Agora, com o corpo dele sobre o dela, não conseguia manter a raiva. Em vez disso, sentiu-se amada. Era tolo, mas quis acreditar que talvez Caio não tivesse voltado por causa da mensagem, e sim porque queria fazê-la sentir-se amada e desejada. Quando tudo terminou, ele rolou para o lado e ficou deitado ao seu lado. Por um instante, Isabela só ouviu a respiração combinada e os batimentos acelerados. Então vieram as palavras que atravessaram seu peito como faca afiada. "Não temos mais necessidade de manter essa farsa. Vamos nos divorciar." "O quê?" Isabela conseguiu perguntar após um longo silêncio. Esperava que tivesse ouvido errado. "Você me ouviu. Agora que meu avô não está mais aqui, é hora de nos divorciarmos", respondeu Caio, sem perder o tom frio. "E não se esqueça, foi você quem mencionou isso primeiro." As lágrimas correram, faltava-lhe o ar. Sim, ela mencionara o divórcio e o testamento do avô na mensagem, mas só para trazê-lo de volta à mesa e conversarem. Se terminassem, Isabela teria direito à metade da propriedade dele. Nunca foi isso que ela quis. Até planejava devolver tudo quando Caio encontrasse alguém digno de partilhar a vida. O que não suportava era ver a herança de Antônio Albuquerque ser maculada por alguém como Camila. Por isso, o chamara de volta, para conversar. Escolhera palavras duras de propósito, preparada para a ira dele. Mas assim que voltou, ele a dominou e derreteu suas defesas, iludindo-a com a ideia de que ainda havia esperança para o casamento desmoronando. "Você quer o divórcio?" A voz dela saiu abafada. "Então por quê? Por que fez amor comigo agora? Isso não tem importância para mim." O tom dele era insensível, completamente alheio à dor dela. "Além disso, não era o que você queria? Você gostou. Eu fiz apenas para te contar a verdade. Mesmo que eu tenha me acostumado ao seu corpo nestes últimos 6 anos, isso não significa que estou apaixonado por você." As palavras foram punhais. O rosto de Isabela empalideceu. Os olhos se encheram. A vida íntima deles era maravilhosa, e era isso que a mantivera firme por tantos anos. Ingenuamente acreditara que havia ali algum sentimento. Estava errada, muito errada. Ele a queria apenas para satisfazer necessidades. Com o verdadeiro amor de Caio de volta, Isabela seria descartada. "Vamos lá, Isabela, não se faça de inocente", ele lançou. "Você sabe como foi nosso casamento. Você salvou meu avô e usou isso para ameaçá-lo. Por isso ele me forçou a casar com você. Essa é toda a verdade." "Não, Caio, não foi assim." Isabela balançou a cabeça desesperada.
Eu não ameacei o seu avô. Casei com você porque te amo. Chega. Pare de me incomodar. Vou mandar os documentos do divórcio o mais rápido possível. Assine em silêncio, sem alarde. Isabela mal acreditava no que ouvia. Os olhos piscavam rápido, tentando segurar as lágrimas que se acumulavam. A cena antes da morte de Antônio surgiu vívida. O velho moribundo unira a mão de Caio à dela e pedira, gentil, que se amassem e construíssem uma vida feliz. Isabela, minha querida, eu sei que você sofreu. Por favor, cuide do Caio por mim. Só você é capaz. As últimas palavras ecoaram, alimentando a determinação dela de tentar uma última vez. Mas Caio não lhe deu chance. Jogou um cartão no rosto de Isabela enquanto colocava a gravata. Sem olhar para trás, disparou. Pegar metade da minha propriedade é demais. Aqui estão 50 milhões. É o bastante para durar várias vidas. Pegue o dinheiro e assine o papel do divórcio obedientemente. Ou não me culpe por ser rude. Ele saiu pela porta. Qualquer fagulha de esperança se apagou. Isabela sentou-se na cama e as lágrimas desceram. Como chegará aquilo? Se não fosse o ataque cardíaco de Antônio, sua vida talvez nunca tivesse cruzado a de Caio. Por aquela chance, ela o salvara. Em gratidão, Antônio quis que o neto se casasse com ela. E Isabela jamais imaginou que esse neto fosse o próprio Caio. Sua obsessão desde a adolescência. Acreditou que era o destino. Não esperava, porém, que Caio já tivesse um primeiro amor, pronto para abandonar tudo por ele. Camila fingira estar doente. Revelara a Isabela um câncer e dissera que o único desejo era ver o neto de Antônio feliz. Isabela não conseguiu recusar. Por outro lado, mal sabia o quanto Antônio fizera para que Caio se apaixonasse por ela. O velho chegou a ameaçar Camila e a família dela de ficarem sem teto se não tratassem Isabela direito. Ninguém duvidava da palavra de Antônio. Camila desapareceu da vida deles e Caio aceitou o casamento. Aos olhos de Isabela, Caio era um marido responsável. Até o mês passado. Geralmente voltava para casa a tempo, jantava com ela, mantinha uma rotina. Ela acreditava no casamento, até descobrir que Camila estava de volta e que Caio passara a maior parte do último mês com ela. O telefone silencioso vibrou. Era Helena, a melhor amiga. Isabela, por que o Caio está retirando o investimento da minha empresa de repente? A voz de Helena veio ansiosa. Isabela entendeu na hora. Uma ameaça. Se ela se recusasse a assinar os papéis, ele usaria a empresa de Helena como trunfo. Nunca fora tão humilhada. Sentiu o fogo arder por dentro. Não havia mais motivo para ficar. Antônio entenderia. Ela ligou para Caio imediatamente. Antes que ele falasse, atirou. Eu concordo com o divórcio. Não quero um único centavo seu. Seu repugnante, prepare os papéis do divórcio agora mesmo. Desligou sem esperar resposta. Em seguida, enviou uma mensagem para tranquilizar Helena. Mesmo sem Caio, a empresa não ficaria sem investimento. Arrumou as coisas e deixou a mansão Albuquerque. Chovia. As lágrimas se misturavam à chuva, como se o céu espelhasse o estado do coração dela. Ficou ali, deixando o pranto cair em silêncio. Quando se virou, viu um rosto familiar. Senhora Valença, saudou Amaro, o mordomo dos Valença, envolvendo um casaco nos ombros dela. O prazo está prestes a vencer. É hora de a senhora se despedir do senhor Caio e voltar para casa, para administrar os negócios da família. O mestre chama pelo seu retorno como a única e legítima o quê? Cata Fortunas, como Caio a chamava? Se ao menos ele soubesse a que família ela pertencia. A família Valença possuía negócios em todo o mundo. O telefone tocou. Pedro Valença, seu avô. Vovô, boa noite. Boa noite, Isabela. Você finalmente parou de brincar de casinha?
Sim, respondeu firme, com o tom de quem fora educada pelos melhores tutores. Vou me divorciar de Caio Albuquerque e voltar para casa em breve. Mas preciso de mais tempo para resolver algo aqui. Não quero sair como perdedora. Quero estabelecer meu nome antes de voltar. Você sabe que eu odeio quando me desobedece. Estou ciente, vovô. Peço desculpas. Mas o senhor está certo. Não há covardes na nossa família. Dou a você 1 ano para ficar aí como gerente da filial. Em troca, deverá ter aumentado os lucros em 30% em 1 ano. O quê? 30% equivalem a 3 bilhões. Você é incapaz? Não. Mas seja franco, falhar nisso também terá consequências? Terá. Tenho um amigo próximo cujo filho está interessado em você. Ao contrário desse bastardo, Gustavo é um bom rapaz e vai te tratar bem. Isso não será necessário. Vou aumentar os lucros da empresa e não me casarei. Tudo bem. Então, feito. A ligação terminou, deixando Isabela sozinha com os pensamentos. 1 ano. 30%. Ou o casamento arranjado. Quanta pressão aquilo traria. Durante os últimos 6 anos, Isabela abandonara a própria identidade e talentos para ser inteiramente a esposa de Caio. Tudo não passara de um sonho infantil. Era hora de acordar. Ela não era generosa o suficiente para perdoar. Sua nova vida começava agora. Ao saber da decisão pelo divórcio, Helena mal pôde esperar para comemorar. E melhor amiga estava solteira novamente. Isabela aceitou. Não ficaria deprimida por dias por causa de um canalha. Vamos, Isabela, disse Helena, puxando-a pelo pulso para o clube. Ao cruzar o saguão, Isabela passou diante de um espelho do chão ao teto e se viu pela 2ª vez naquela noite. Vestido preto de couro, justo até os joelhos, botas no tornozelo, colar brilhante de ouro acentuando as curvas do pescoço exposto, o cabelo castanho ondulado preso em um rabo de cavalo firme. Estava deslumbrante, confiante. Nada parecida com a mulher desinteressante que fora casada com Caio por 6 longos anos. Os olhares que recebeu ao entrar no clube confirmaram. Ela renascia. Você está solteira agora, Isabela. Vamos celebrar, especialmente porque é você quem está dispensando aquele idiota. Isabela riu seco enquanto Helena pedia a 3ª bebida. A amiga estava determinada a vê-la se divertir. E ela estava, mas o universo tinha outros planos. Enquanto as duas dançavam na pista, um sujeito alto e magro, de terno, entrou no clube. Ao lado dele, uma loira que rapidamente chamou a atenção de muitos ali. Caio, onde você quer se sentar? Perguntou Camila. Qualquer lugar está bom, respondeu Caio. Que tal ali? Ela apontou para um espaço além da pista de dança. Caio seguiu na direção indicada, mas de repente, algo, na verdade alguém, capturou sua atenção. No centro da pista estava uma figura familiar, em um vestido preto provocante, balançando os quadris ao ritmo da música, rindo da atenção do parceiro de dança. Um homem em seus 20 e poucos anos. Embora estivesse diferente, sedutora, atraente e longe da aura humilde que costumava exalar, Caio não teve dificuldade em reconhecê-la. Sua esposa. E quanto mais a observava se banhar na atenção de outro homem, mais irritado ficava. Pode ir na frente, disse Caio, sem olhar para Camila, enquanto se afastava, deixando-a parada e sozinha. Que diabos você pensa que está fazendo aqui? Estourou ele ao se aproximar. Interagindo publicamente com outro homem enquanto ainda está casada comigo? Você não tem vergonha? Não tem vergonha? Como ousa esse imbecil falar assim comigo? Pensou Isabela, quando ele foi o sem-vergonha que traiu primeiro. Você é muito engraçado, Caio, devolveu Isabela em tom gelado. Até onde eu sei,
Era você quem queria o divórcio, e há alguns dias você também foi visto com outra mulher, sem qualquer vergonha, meu querido marido. Isabela virou para ir embora, mas Camila surgiu. Caio, aí está você, começou ela, antes de ter a atenção sugada por Isabela. Os olhos de Camila se arregalaram ao vê-la daquele jeito. Isabela, o que você está fazendo aqui? Disparou Camila. E como isso pode ser da sua conta? Isabela retrucou, sem se incomodar em esconder o nojo na voz. Camila se virou para Caio, praticamente colada nele, fingindo doçura. Caio, por favor, não fique bravo com a Isabela. Ela está simplesmente atordoada e confusa. É uma reação normal, já que assim que você se divorciar dela e ela sair da proteção dos portões da mansão Albuquerque, não terá mais ninguém para financiar o estilo de vida. É normal que procure um homem para sustentá-la. A segurança dos portões? Financiar meu estilo de vida? Isabela repetiu com um riso curto. Essa é nova, Camila. Ela então cravou os olhos em Caio. Mas ela não está errada. Está, Caio? Caio fechou o semblante. Ele não tinha mais sentimentos por Isabela, mas isso não significava que aceitava vê-la com outro homem, manchando o seu nome. As sobrancelhas de Isabela se franziram com a reação dele. Sempre que Camila estava por perto, Caio parecia incapaz de pensar com clareza. Cuide da sua vida, você e a sua pequenina, disse Isabela cortante. Preocupe-se com a sua amante, não com a mulher de quem você vai se divorciar. Isabela não queria perder mais tempo. Virou-se para sair. Caio, porém, agarrou sua mão. Está fazendo isso para me desafiar, entendi. É só porque me recusei a te dar dinheiro. Bem, 50 milhões. Eu pago isso como indenização do divórcio, desde que peça desculpas a mim e a Camila agora. Rosnou. Isabela olhou para Camila. Aquele sorriso arrogante e irritante, e deixou os lábios curvarem de lado. Levantou o queixo e mirou Caio nos olhos. Eu já pedi o divórcio, Caio. Confie em mim. Seus 50 milhões não significam nada aos meus olhos. Nunca vou me curvar para você, nem para ela. Caio não acreditou no que ouviu. Isabela, a mulher que afirmava amá-lo há 6 anos, sempre colada nele como chiclete, havia entrado com o pedido antes mesmo que ele o fizesse. Aquilo o perturbou profundamente. Eu é que deveria pedir o divórcio, não ela. Você está realmente testando minha paciência, Isabela. Ameaçou com olhos de gelo e voz ainda mais fria. Não tente se fazer de importante. No fim do dia você sabe do que eu sou capaz. E você, Caio, não sabe do que eu sou capaz. Ela devolveu, sem se intimidar. O que vai fazer? Destruir minha vida? Arruinar minha reputação? Acabar com o negócio da Helena Furtado ou algo assim? Eu desafio você. Tente encostar um dedo em quem eu amo e verá como isso vai terminar. As ameaças dela pouco abalaram Caio. Ele já lidara com lobos maiores. Abriu a boca para retrucar, mas Helena apareceu. O que eles estão fazendo aqui? Bufou. Eu não me importo e não quero saber. Vamos embora, Isabela. Não suporto o ar poluído por idiotas. Sem dizer mais nada, Isabela pegou a mão de Helena e se afastou. Caio fervia. Quem Isabela pensava que era para tratá-lo daquela forma? Só de lembrar do que ela fizera, o sangue dele subia. Sem hesitar, pegou o telefone e discou para o assistente. Sim, senhor, atendeu a voz do outro lado. Você já reuniu os documentos necessários para garantir a compra da Zara Cosméticos? Perguntou Caio. Desculpe, senhor, mas a venda já foi feita para alguém misterioso. Maldição! Tente descobrir qual grupo de negócios agora detém os direitos da Zara Cosméticos. Sim, senhor. Imediatamente. Quando desligou, Caio caminhava em direção à saída, ignorando Camila, que ainda o chamava. Foi então que ele viu o cabelo castanho ondulado de Isabela e o vestido preto entrando em um Mercedes preto.
Isabela. Ao lado dela, um homem mais velho, de terno impecável, entregou-lhe um objeto fino que Caio logo identificou. Um cartão preto Premium. Caio fechou a cara. As palavras de Camila, de repente, pareciam fazer sentido. Então era por isso que ela rejeitou os 50 milhões. Isabela arrumara um velho da lancha e ainda usava o título de sua esposa. Quis alcançá-la, mas o carro partiu. Se ela acha que vai se safar dessas ações sujas, está enganada, pensou. Pela segunda vez naquela noite, Caio pegou o telefone. Desta vez, não ligou para o assistente. Senhor Albuquerque, atendeu uma voz. Era o detetive particular. Quero um relatório completo sobre Isabela Valença. Tudo. O estilo de vida atual, onde ela esteve, com quem tem estado em contato e o que tem feito. Você tem 24 horas para me trazer esse relatório, ou pode dar adeus à sua vida que construiu aqui. Sim, senhor. A sua esposa pode achar que escapou, mas em breve vai se arrepender da decisão. Dias se passaram desde que Isabela enviara os papéis do divórcio. E nada. Ela ligou para o advogado. Caio ainda não assinou? Lamento, senhora. Ainda não. Estamos encontrando resistência. O juiz sugere que a senhora se comunique com o senhor Caio antes. Isabela riu de raiva. O que Caio estava tramando agora? Ele foi o primeiro a pedir o divórcio e é ele quem cria obstáculos. Respirou fundo. Se ele queria jogar, ela também sabia jogar. Entendi. Vou encontrar o Caio. Isabela pegou a bolsa e seguiu para a empresa dele, a Albuquerque Corporação. Mal havia passado pelas portas giratórias quando ouviu uma voz familiar soar atrás. Isabela! Ela se virou. 2 rostos irritantes, Beatriz Albuquerque, mãe de Caio, e Jéssica Albuquerque, irmã de Caio. A razão extra da dor de Isabela naquele casamento. Nunca gostaram dela. Achavam que, por ser órfã, jamais estaria à altura de um homem como Caio. Que diabos você está fazendo aqui, garota? Jéssica avançou e agarrou o pulso de Isabela. E vestida como empregada? Resmungou Beatriz. Quer desonrar meu filho? Isabela quase riu. Usava jeans azul de cintura alta, blusa branca e um cardigan listrado. Nada que lembrasse uniforme de empregada. Mas estávamos falando de Beatriz Albuquerque, capaz de qualquer coisa para diminuí-la. Desta vez, Isabela não ficaria ali engolindo insultos. Soltou a mão com firmeza, surpreendendo as duas. Eu prestaria mais atenção no que digo, se fosse vocês, disse, gélida. As palavras frias fizeram os olhos de Beatriz se arregalarem. Olha só, a atrevida, rosnou. Esqueceu o seu lugar na vida do meu filho. Como ousa ser tão arrogante comigo? Isabela permaneceu em silêncio. O olhar de pedra bastou para irritá-las. Se não fosse pelo meu avô que a acolheu, você nem estaria viva, zombou Jéssica. Saia agora, não ouse incomodar meu irmão. Fique em casa ou eu pedirei que ele se divorcie. Não será necessário, cortou Isabela. Ela ergueu um envelope marrom. Assim que isto for assinado, não terei mais nada a ver com vocês, Albuquerque. Não vou olhar para vocês nem que me impeçam. Beatriz e Jéssica trocaram olhares, chocadas com a ousadia. Antes que reagissem, as portas giratórias voltaram a rodar. Vários seguranças de preto surgiram. No meio deles, protegido como um tesouro, estava Caio, acompanhado de um homem de meia-idade, um cliente valioso. Caio não queria nada comprometendo seus negócios. O som da voz dele fez todas se virarem. Ao ver Isabela, Caio sentiu o peito inflar de falsa vitória. Viu só? Tudo não passara de um truque. Ela viria e se renderia. O sugar daddy dela devia ser apenas um novo rico sem coragem para desafiá-lo. Essa mulher é louca, irmão, gritou Jéssica. Disse que veio aqui para se divorciar de você, ridículo. O rosto de Caio escureceu.
Isabela aproximou-se de cabeça erguida e lhe entregou os papéis. Achou que eu viria implorar? Debochou. Você não é o rei do mundo. Sugiro que desça do pedestal. E já que está em pé, não se esqueça de comparecer ao tribunal. Os olhos dele piscaram, irritados. Isabela virou para sair. Beatriz, porém, agarrou-a e desferiu um tapa. Como ousa falar assim com meu filho, sua vagabunda? O golpe foi com força. O rosto de Isabela virou. Ela lambeu o canto da boca e sentiu o gosto de sangue. Sem hesitar, devolveu o tapa com intensidade. Beatriz caiu e as joias do cabelo voaram para longe. Como ousa bater na minha mãe? Caio berrou, correndo para ampará-la. Desde quando Isabela ficara tão dura? Mesmo que a mãe exagerasse, ainda era mais velha. Dei na mesma moeda. Sou justa. Isabela debochou, sem temer o olhar dele. Mas a dor nos olhos de Isabela por um segundo apertou o coração de Caio. Era assim que a tratavam quando eu não estava por perto? Irmão, por que está parado? Jéssica guinchou. Essa louca bateu na mamãe, devíamos mandá-la para a cadeia. Osvaldo Mendonça, o cliente, assistira à cena com crescente indignação. Reconheceu Isabela, a neta de seu velho amigo, Pedro Valença. Os Albuquerque sabiam o que faziam? Quem lhes dera coragem para intimidar a única herdeira dos Valença? Se Pedro soubesse... Basta! Osvaldo empurrou as mãos de Jéssica, fazendo-a tropeçar. Voltou-se a Caio. É assim que você administra sua família, Sr. Caio? Permite que sua mãe e sua irmã intimidem a sua esposa? Não me surpreende que essa senhora queira se divorciar. E, francamente, eu preciso reconsiderar minha cooperação com a sua empresa. As palavras dele deixaram Beatriz e Jéssica em pânico. Osvaldo Mendonça era um ovo de ouro para Caio. Por favor, senhor Osvaldo, apressou-se Beatriz. Não é culpa do meu filho. Eu fui impulsiva. Podemos pedir desculpas a ela. Jéssica ficou boquiaberta. Jamais imaginara precisar se curvar a Isabela. Sob o olhar insistente da mãe, cedeu, relutante. Peço desculpas. Isabela quase riu ao ouvir aquele pedido na boca de quem a amaldiçoara por 6 anos. Mas não era o suficiente. Faltava alguém. Ela se virou para Caio. E você, senhor Caio? Caio rangeu os dentes. Não exagere, Isabela. Vai se esconder atrás de mulheres feito um covarde? Ela o fuzilou com desprezo. Caio fechou os punhos. Por fim, sussurrou. Eu sinto muito. Muito bem. Isabela assentiu com leveza. Ergueu a mão e alisou a lapela do terno dele. E não se esqueça de assinar aqueles papéis do divórcio a tempo. Está bem? Sem esperar resposta, virou-se e começou a se afastar. Osvaldo acompanhou. Então, nossa cooperação pode continuar, disse, alcançando Isabela sem olhar para trás. Senhora Isabela, posso lhe oferecer uma carona? Caio não tirava os olhos dos dois. Aquela cobra maldita salta ao primeiro sinal de atenção de um homem, rosnou Beatriz, passando a mão nos cabelos. Então a sua esposa arranjou mais um sugar daddy. Que nojo! Caio ligou para o investigador. As suas 24 horas expiraram ontem, às 9 da noite. Por favor, me perdoe por não ter ligado antes, senhor, respondeu o homem. Tive um problema. Os dados da senhora Isabela estão sendo fortemente protegidos. O quê? Exatamente como o senhor ouviu, senhor Caio. Algum poder misterioso está protegendo as informações da senhora Isabela. Caio desligou irritado. Incompetente, virou-se ao assistente. E então, já tenho que pedir? Sim, senhor. Hoje pela manhã, descobrimos que a Zara Cosméticos foi comprada pelo Grupo Valença e há pouco recebi um telefonema de um funcionário dizendo que a nova gerente é a senhora Isabela. Caio empalideceu.
Como assim, Isabela? É como eu disse, senhor. Ela ainda não assumiu o cargo, mas a informação procede. Parece que a senhora Isabela será a nova gerente da Zara Cosméticos. Gerente de uma das empresas do Grupo Valença. Caio olhou para o envelope marrom com os documentos do divórcio. Por que as coisas sempre degringolavam desde que ele pedira a separação? O que você está escondendo de mim, Isabela? Ele batia o pé, lembrando-se da conversa com ela. Pensar em como Isabela estava ansiosa pelo divórcio e pronta a se unir a um suposto sugar daddy só alimentava a fúria. Caio não permitiria que ela se safasse. Também não facilitaria o processo de divórcio. Eu sabia que não deveria ter me casado, resmungou. Ela sempre foi uma cobra desde o começo. Dizer isso o levou de volta à primeira vez em que conheceu Isabela. Foi no primeiro ano de faculdade. Durante um exame, recebeu uma ligação repentina. O avô havia desmaiado devido a um ataque cardíaco. Ele, claro, largou tudo e correu para o hospital. Quando chegou, o avô já estava fora de perigo, e ao lado do leito estava Isabela, que afirmara ter estado por perto durante o ataque cardíaco de Antônio e, por coincidência, o ajudara. Caio não engoliu a história. Coincidências assim, para ele, só existiam em novelas, mas seu avô parecia acreditar. Sensibilizado pela situação de Isabela, que perdera os pais e passava por dificuldades financeiras, matriculou-a na mesma universidade em que estudavam ele e Camila. Quando Caio reclamou, Antônio foi categórico. Você deve se acostumar com a presença dela. Afinal, será sua esposa, ela salvou minha vida. É o mínimo que nós podemos fazer para demonstrar gratidão. E assim foi. Isabela desempenhava com perfeição o papel de esposa. Cozinhava, cumpria as tarefas e obrigações do lar, fazia tudo com um sorriso, sem reclamar. Em determinado momento, Caio quase admitiu para si mesmo que Isabela era a dona de casa perfeita que qualquer homem desejaria. Mas então Camila, que havia sido banida para o exterior por ordem de Antônio, reapareceu. Contou a Caio que Isabela teria manipulado o avô. O choque quase lhe custou a vida. Deixou-o doente, acamado no hospital por meses. Por sorte, sobreviveu, mas com sequelas. Depois de ouvir o que Isabela supostamente fizera, Caio sentiu-se profundamente culpado. Para se redimir, passou a se encontrar com Camila várias vezes, apenas para verificar seu estado de saúde. Nada mais, nada menos. Até que descobriu que Isabela colocara alguém para vigiá-lo. Para Caio, aquilo foi a máscara caindo. Uma esposa fingida, insegura e incapaz de respeitar a privacidade do marido. A mensagem de Isabela na noite do aniversário de casamento foi a última gota. Caio ficou furioso e decidiu dar uma lição. O divórcio seria o susto perfeito para fazê-la desmoronar, pedir desculpas e implorar. Para sua surpresa, ela não implorou. Aproveitou a situação e passou a se mostrar em público, de cabeça erguida, até dançando com outros homens. Só o pensamento fazia o sangue de Caio ferver. Não era apenas o orgulho, era o ego ferido. Uma cobra sempre será uma cobra. Os dias passaram e não havia mais saída. O juiz intimou as partes. O divórcio seria no dia seguinte. Caio tentara de tudo para dificultar, mas já não havia o que fazer. No dia seguinte, às exatas 9 horas, ele estaria diante do Tribunal Civil, pronto para assinar. No dia marcado, Caio estava de pé à porta do tribunal, disposto a finalizar tudo. Isabela, ao centro, parecia formal e composta. Futura ex-esposa, repetiu ele para si mesmo, como quem engole fel. Certo, começou o juiz, folheando os autos. Como ambas as partes concordaram com o divórcio, só resta a assinatura. Por favor, venham à frente. Isabela assinou sem hesitar. Caio foi mais lento.
Os olhos estavam frios e insensíveis, mas a mão pesava, como se segurasse ainda uma esperança mínima, vaga. 1 minuto depois, assinou. Parabéns, o divórcio foi concedido. Vocês estão oficialmente divorciados. Por favor, deixem o tribunal. Viver sem Caio fora inimaginável para Isabela no passado. Quando Beatriz ameaçava fazer Caio se divorciar dela, Isabela se encolhia até se humilhar. Tudo por medo da vida sem ele. Agora, livres um do outro, Isabela percebeu que a vida sem Caio não era um abismo, era alívio. Melhor do que esperava. Ninguém mais a degradava, ninguém a humilhava. Ela não precisava passar o dia tentando se enfeitar para chamar a atenção de um marido que mal a olhava ao voltar para casa. No começo, a ausência soou estranha. 1 mês depois, virou rotina. Sem alguém para incomodá-la, criticá-la ou controlá-la, recuperou a própria vontade. E deu o primeiro passo para melhorar a vida sem ser julgada. Poucos dias após a sentença, Isabela começou a se preparar para assumir a gerência de uma filial. Enquanto isso, Caio passava noites e mais noites encarando o vazio da cama. O perfume de Isabela pairava, impregnando os lençóis. Por mais que tentasse se livrar daquele fantasma, ela continuava ali, nos pensamentos. Ele ainda a amava, mas não podia admitir, não depois do que acreditava que ela fizera. Repetia para si mesmo: Isabela é uma cobra, uma oportunista, pronta a se entregar ao primeiro que aparece. Endireitou a gravata diante do espelho e decidiu seguir em frente. Camila era a mulher sensata, doce, confiável, aprovada pela mãe e pela irmã. Naquela noite, ele pediria Camila em noivado. Ao chegar ao apartamento, porém, ouviu vozes. Reconheceu as de Beatriz e Jéssica, além de Camila. Levantou a mão para bater, mas um nome congelou o ar do corredor. Isabela. Silêncio. E então a gargalhada fria de Beatriz. Aquela teve o que mereceu. Nosso plano funcionou perfeitamente. Caio acreditou em cada palavra. Ele jamais descobrirá que a Isabela nunca foi atrás do nosso dinheiro, acrescentou Jéssica, saboreando a vitória. Caio sentiu o chão sumir sob os pés. Eu ainda a fiz limpar os meus sapatos, vangloriou-se Beatriz, ameaçando dizer ao Caio que ela o traía. Agora ele está livre para se casar com você, Camila. Isabela nunca foi digna, órfã, sem família, sem nada. O mundo de Caio ruiu em silêncio. Nojo, revolta, culpa. Tudo o que o fizera odiar Isabela era mentira, e as responsáveis celebravam no cômodo ao lado. Quase correu para procurá-la, dizer que ainda a amava, pedir perdão por cada palavra dura, cada acusação injusta. Mas a lembrança das palavras do investigador ressoou. Algum poder misterioso protege os dados pessoais de Isabela. O que aquilo significava? O que mais ele não sabia? Quem de fato era Isabela? 1 ano. Esse era o prazo para aumentar os lucros da filial em 30%. Se falhasse, enfrentaria um destino que detestava. Um casamento arranjado com um homem que não amava. Isso ela jamais permitiria. Tentava focar nos números, nas estratégias, mas as palavras do juiz ainda ecoavam. O divórcio foi concedido. Em poucos meses, Caio seria uma lembrança distante. Era isso que ela tentava acreditar. Ele partira seu coração sem piedade. Então, por que doía tanto? Porque o amor por ele parecia impossível de apagar. Uma lágrima traiçoeira desceu. Antes que a enxugasse, a porta do escritório se abriu. Helena entrou sorrindo e perdeu o sorriso ao ver a amiga chorando. Isabela, por que não conta a verdade ao Caio? A voz veio carregada de compaixão. Você ainda pode salvar esse casamento. Vocês ainda podem ser felizes. Isabela ergueu o olhar, determinada. Não, Helena. Caio jamais saberá quem eu sou. Ele nunca pode descobrir que sou a única herdeira da maior fortuna deste país.
Helena suspirou desapontada. Isabela manteve o olhar firme. Se um dia voltarmos a ficar juntos, será porque ele me reconheceu pelo que sou como pessoa, não pelo que eu tenho. Os dias arrastaram-se. Caio evitou confrontar mãe, irmã e Camila. Planejava sim uma vingança futura, mas isso ficaria para depois. Agora, precisava resolver a inquietação que crescia. Falar com Isabela. Precisava de respostas, e mais do que isso, precisava dizer a verdade, que a amava, que jamais estivera com Camila, que nunca traíra o casamento. Com as mãos trêmulas, discou o número de Isabela. O coração martelava. Ela atenderia? O tempo esticou, sufocante, até que a voz gelada dela soou. O que você quer, Caio? Não temos mais nada a dizer um ao outro. O peito dele apertou, mas a determinação foi maior. Pelo contrário, Isabela, tenho muito para dizer. Ele respirou, engolindo o orgulho. Antes de tudo, eu ainda te amo, e acima de tudo, nunca te traí. Nunca estive com a Camila. Aquilo em que você acreditou não aconteceu. Se não acredita em mim, eu a farei contar a verdade. O fôlego de Isabela prendeu. A voz falhou. Caio não a deixou fugir. Eu nunca quis esse divórcio. Fui um tolo. Eu estava cego, envenenado contra você. Pedir o divórcio foi um teste. Percebi tarde demais o erro que cometi. Do outro lado, Isabela ficou paralisada. Choque. O corpo inteiro em alerta. Ele ainda a amava? Ele nunca a traíra? Precisamos nos encontrar. A voz de Caio veio firme, com urgência. Quero te dizer toda a verdade, mas você também precisa me contar a sua. O coração dela bateu descompassado. Os olhos marejaram. Isabela inspirou fundo e, num fio de voz, murmurou. Está na hora de a verdade vir à tona. Eu aceito me encontrar com você. O tic-tac martelava a mente. Sentado no café, varria o ambiente, mas a atenção estava na rua. Hoje tudo mudaria. A verdade, toda a verdade, viria à tona. Não viveria mais cercado por mentiras, manipulações e segredos. Mãe, irmã, Camila, tudo em que acreditava desmoronara. E quanto a Isabela, por mais que a amasse, percebeu que não sabia nada sobre ela. 6 anos de casamento e um segredo entre eles. Isso terminaria hoje. Chega de jogos. Ele falaria como homem e assumiria os próprios erros. Machucou Isabela, quebrou o coração dela, mas precisava de uma chance de consertar. Perdido nesses pensamentos, arregalou os olhos ao vê-la pela vidraça. Isabela descia de um Mercedes, o mesmo que ele já notara. Ao lado, o mesmo homem que certa vez lhe entregara um cartão. Na época, Caio supôs que fosse um sugar daddy, alguém que a sustentaria com facilidade após o divórcio. O peito apertou, mas se conteve. Dessa vez, ele ouviria. Isabela entrou. Caio se levantou lentamente. A voz saiu firme, carregada de emoção. Fico feliz que tenha vindo. Foi uma escolha sábia. Isabela o fitou hesitante. Nos olhos, mágoa e curiosidade. Caio respirou fundo. Eu descobri tudo. A minha mãe, a minha irmã e a Camila fizeram de tudo para nos separar. Mentiram, me manipularam. Eu fui um idiota por acreditar. Passou a mão no rosto frustrado. Quis te testar. Quis saber se você lutaria por nós. Foi um jogo estúpido e eu me arrependo. Mas o que realmente importa é que meus sentimentos nunca deixaram de existir. Ele segurou a respiração por um instante antes de perguntar, com a voz embargada. Agora, por favor, me responda. Quem é você, Isabela? E quem é aquele homem na Mercedes? Isabela sustentou o olhar de Caio séria, então ergueu o queixo e respondeu sem hesitar. Meu nome é Isabela Valença. Sou a filha única da família Valença. A tensão se adensou no ar. Caio mal conseguia respirar. E aquele homem na Mercedes? Ele insistiu. Trabalha para mim.
Meu avô é Pedro Valença e eu sou a única herdeira do império dele. Vergonha queimou o rosto de Caio. O homem no Mercedes trabalhava para ela. Não era um sugar daddy, não era amante. Caio sentiu o sangue gelar nas veias. O peito subia e descia em respirações pesadas, tentando processar tudo. Estava errado. Julgara Isabela errado. Ele respirou fundo, tentando recuperar o controle. A voz saiu grave, contida, mas carregada de dor e incredulidade. Estivemos casados por 6 anos, Isabela. Por que escondeu sua identidade de mim? Os olhos de Isabela brilharam por um instante, mas a expressão permaneceu firme. Meu avô me fez fazer isso. Ele estava convencido de que eu jamais conseguiria fazer você se apaixonar por mim pelo que eu sou. Ela respirou fundo. Ele achava que você me amaria pelo que eu tenho, não pela minha essência. Caio apertou os punhos. As peças começavam a se encaixar, mas perguntas martelavam a mente. E por que você salvou o meu avô? A voz dele saiu quase como um sussurro. Sempre pensei que você fez aquilo por dinheiro, por uma recompensa. Se você já era tão rica, o que esperava ganhar? Um aperto atravessou o peito de Isabela. Voltou no tempo, ao dia em que salvara Antônio Albuquerque, a coincidência que a unira a Caio. O olhar se perdeu, mergulhando em memórias. Eu não sabia quem ele era. Eu estava ali por acaso. Seu avô teve um ataque cardíaco e simplesmente aconteceu de eu estar no caminho. Ela ergueu os olhos e o encarou, firme. Eu nunca quis ganhar nada, Caio. O silêncio pesou entre os dois. O peito dele apertou ainda mais, mas uma pergunta queimava a garganta. E por que você suportou tudo? Caio cerrou o maxilar. Minha mãe, minha irmã, a Camila, elas te humilharam, te maltrataram. Por que você ficou em silêncio? Uma sombra de dor cruzou o rosto de Isabela. Porque eu não queria te perder. Caio prendeu a respiração. Tudo o que eu suportei foi para não te perder. Tive medo de que se eu revidasse, elas te jogariam contra mim. E no fim, conseguiram. As palavras atravessaram Caio como faca. O mundo dele desabou. Ela suportou por amor. Ele, cego, um idiota. A culpa caiu sobre ele como avalanche. O que eu fiz? Murmurou, a voz falhando. O coração de Caio parecia prestes a explodir. Havia raiva, tristeza, culpa, mas acima de tudo, um medo esmagador de tê-la perdido para sempre. Ele cerrou os punhos sobre a mesa e, com a voz baixa, fez a última pergunta. Você é rica, cresceu em uma família que claramente te ama. Dinheiro nunca foi um problema. Então, por que você se casou comigo? Isabela suspirou profundamente, como quem reúne coragem para dizer algo que pesa há anos. Eu era jovem e fui estúpida. Baixou o olhar. A voz vacilou antes de continuar. Eu estava apaixonada por você desde o primeiro dia em que te vi. Você nem sabia que eu existia. O seu dinheiro, a sua reputação, nunca me interessaram. Ela ergueu os olhos. Desta vez, a expressão era fria, distante. É seguro dizer que eu me arrependi. As palavras atingiram Caio como um golpe no peito. Arrependida do amor, do casamento. Os olhos queimaram. O coração batia descompassado, como se tentasse rasgar o próprio peito. Isabela, por favor. Ele se inclinou para a frente, a voz carregada de desespero. Não diga isso. Eu mudei. Eu realmente mudei. Os olhos dele buscaram os dela, implorando. Me deixa provar. Me dá outra chance. Desta vez, sem jogos, sem mentiras, sem deixar que ninguém me manipule. O silêncio entre eles ficou sufocante. Antes que Isabela respondesse, Caio fez o que o coração gritava. Ele a beijou. Foi um beijo intenso, desesperado, carregado de sentimentos que palavra nenhuma seria capaz de traduzir. Isabela tentou resistir, tentou se esquivar,
mas cedeu por um segundo. Perdeu-se no gosto dele, no passado que ainda pulsava dentro dela, no amor que nunca morrera de verdade. Os dias passaram e veio o anúncio inesperado. Caio Albuquerque daria uma festa. Convites foram distribuídos a toda a alta sociedade, com um recado simples, porém intrigante. Estão todos convidados à minha casa. Esta noite celebrarei o meu noivado. Espero que compareçam. Serão todos bem-vindos. A notícia se espalhou rapidamente pela mansão Albuquerque. Beatriz, a mãe, e Jéssica, a irmã, transbordavam excitação. É claro que ele vai anunciar o noivado com você, Camila, disse Jéssica com um sorriso triunfante. Deve estar preparando uma surpresa para oficializar tudo, completou Beatriz, os olhos brilhando de satisfação. Sentada no imenso sofá da sala, Camila segurou o convite contra o peito e fechou os olhos, sentindo o coração acelerar. Tinha vencido. Finalmente, Isabela era passado. Ergueu o olhar para Beatriz e Jéssica. As três trocaram um sorriso cúmplice. Conseguimos, Camila, disse Beatriz, apertando as mãos dela. Agora você fará parte da família Albuquerque. Aquela morta de fome da Isabela ficou para trás. Jéssica riu. Beatriz se levantou e alisou os ombros de Camila. Vamos escolher o melhor vestido. Esta noite você precisa estar deslumbrante. Sorriu satisfeita. Como a noiva do meu filho. A mansão Albuquerque estava um espetáculo de sofisticação. Lustres de cristal iluminavam o salão principal. Arranjos exuberantes ocupavam cada canto. O brilho dourado das taças refletia a grandiosidade da noite e o aroma dos melhores vinhos pairava no ar. A elite compareceu em peso. Empresários, socialites e políticos circulavam pelo salão, ansiosos pelo grande anúncio. Caio Albuquerque era um dos homens mais cobiçados do país. Beatriz e Jéssica, em trajes de gala, desfilavam com sorrisos de pura satisfação. Finalmente tudo saíra como planejaram. Caio se casaria com Camila, de boa linhagem, família tradicional e poderosa, tão diferente daquela órfã insignificante, Isabela. Ela era passado. Camila estava radiante. O vestido de seda carmim abraçava as curvas. O rosto exibia a confiança de quem já se sentia dona daquele lugar. Entre brindes e conversas, ela circulava pelo salão, soprando aos ouvidos certos. Hoje será inesquecível. Sem hesitar, espalhou a notícia. Naquela noite, seria oficialmente noiva de Caio. De súbito, o salão silenciou. Caio surgiu no alto da escadaria principal, impecável em terno sob medida. A presença imponente e o olhar determinado derrubaram expectativas. Em uma das mãos, um microfone. Camila sorriu radiante, já esperando ouvir o próprio nome. Com a voz firme, Caio fez o inesperado. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar a minha noiva, Isabela Valença. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Todos os olhares se voltaram para a entrada principal. Isabela surgiu deslumbrante, em um vestido elegante que exalava poder e sofisticação. Ao lado dela, Pedro Valença, o avô, um dos homens mais influentes do país. Camila sentiu o chão desaparecer sob os pés. Ficou lívida. Então, Caio passou o microfone para Isabela e veio o golpe final. Com um olhar profundo, Isabela respirou fundo e começou. Vou contar a vocês a verdade. Toda a verdade. O salão inteiro prendeu a respiração. Isabela começou do início. Falou da juventude, do amor avassalador por Caio desde a adolescência. Falou do destino que a levou a salvar a vida de Antônio Albuquerque naquele dia fatídico, sem imaginar que ele era avô do homem que amava. E então revelou o impensável.
O próprio Antônio fora contra o casamento de Caio e Camila e tentara impedir aquela união de todas as formas. O salão explodiu em sussurros. Camila, agarrada à taça de champanhe, tremia. Isabela prosseguiu. Revelou que Camila aceitara dinheiro para se afastar. Revelou que a doença de Camila era mentira. Revelou que tudo fora um jogo sujo para manipular Caio. Por fim, revelou o próprio segredo. Meu avô, Pedro Valença, sempre foi contra o meu amor por Caio. Queria provar que ele não me amava de verdade. Por isso me obrigou a esconder minha identidade. Precisei me passar por uma órfã sem nada para ter certeza de que ele me escolheria pela mulher que sou, não pela fortuna que carrego. O silêncio foi sepulcral. Os convidados chocados. Beatriz sentiu o corpo fraquejar. Camila estava pálida como um fantasma. Caio mantinha os olhos fixos em Isabela, absorvendo cada palavra. Naquela noite, as máscaras caíram. Beatriz tremia. O medo a tomou por completo. Conhecia a fama de Pedro Valença, não apenas poderoso, implacável e, pior, muito mais rico do que os Albuquerque. Um arrepio correu-lhe a espinha ao entender o tamanho do erro. Maltratou, humilhou e fez a neta de Pedro Valença limpar seus sapatos. Agora, o destino dela estava nas mãos de Isabela. Jéssica olhou para a mãe em pânico. Seguiu cada ordem de Beatriz e ajudou a torturar Isabela. Tudo o que restava era o medo. Pedro Valença poderia destruir os negócios da família Albuquerque com um único movimento. A ruína era iminente. Camila estava morta de vergonha. Todos os olhares estavam nela. Sentia-se exposta, ridicularizada. Horas antes, gabava-se de que seria a noiva de Caio. Agora era motivo de chacota. Já sabia o que diriam as colunas sociais. Camila tentou se passar por noiva de Caio Albuquerque e foi desmascarada diante da alta sociedade. Ela não suportaria. O ar ficou pesado, gargantas secas. Sem pensar duas vezes, Camila largou a taça de champanhe sobre a mesa e saiu correndo. O que viria a seguir, ninguém sabia. Mas o destino da família Albuquerque estava selado. O silêncio tomou o salão. Pedro Valença pegou o microfone. A voz grave ecoou pelo ambiente luxuoso. Eu só aceitei estar aqui esta noite e apoiar o noivado da minha neta Isabela com Caio com uma condição. Todos prenderam a respiração. Beatriz e Jéssica se entreolharam, nervosas. Vocês duas, Beatriz e Jéssica, irão lavar os pés de Isabela, pedir desculpas pelo que fizeram e agradecer, porque a minha neta, em sua infinita bondade, impediu que eu mandasse vocês para a miséria. Um novo murmúrio atravessou a multidão. Beatriz sentiu o sangue gelar. Jéssica arregalou os olhos. Sabiam, Pedro Valença não blefava. Como se restasse um último fio de esperança, Beatriz buscou Caio. Meu filho, você não vai permitir isso, vai? Caio não hesitou. Sinto muito, mamãe. Sinto muito, Jéssica. Respirou fundo, mantendo o olhar firme. Vocês merecem. Foi o golpe final. Sem saída, Beatriz engoliu seco. O som de passos firmes ecoou quando empregados entraram carregando uma grande bacia prateada, cheia de água morna e perfumada. O constrangimento era insuportável. Beatriz e Jéssica caminharam trêmulas até Isabela. Cada passo pesava na alma. Sob os olhares atentos, Beatriz se ajoelhou primeiro. As mãos tremiam ao mergulhá-las na água e começar a lavar os pés de Isabela. Jéssica, vermelha de vergonha, fez o mesmo. Gargalhadas contidas e cochichos se espalharam pelo salão. O sabor da humilhação, amargo. Beatriz fechou os olhos por um segundo. Jamais imaginou ajoelhar-se diante da mulher que tanto desprezara. Jéssica mordeu o lábio para conter as lágrimas. O tempo arrastou-se até que, finalmente, Isabela ergueu a mão. Basta.
Beatriz e Jéssica pararam imediatamente, encarando-a. A voz de Isabela era firme, sem rancor. Creio que minha sogra e minha cunhada saberão daqui para frente como me tratar. Beatriz olhou diretamente nos olhos de Isabela e em sussurro disse: Seja bem-vinda novamente à família. Jéssica assentiu. Sim, Isabela, você é muito bem-vinda. Beatriz respirou fundo e completou: Prometemos tratar você como merece. Isabela nada disse. Manteve o olhar firme. No fundo sabia, a partir daquele momento nada seria como antes. Agora era real. Sem contratos, sem mentiras, sem obrigações, apenas amor. Caio e Isabela se casaram novamente. Agora por escolha, por sentimento, por amor. O homem que um dia se revoltara contra o casamento arranjado por Antônio, agora o agradecia em silêncio. Não porque Isabela fosse ainda mais rica do que ele imaginara, mas porque, no fim, o avô enxergara o que Caio não soube ver anos antes: bondade, força, um coração puro. Durante aqueles anos juntos, Caio se apaixonou por Isabela sem perceber. Não pelo status, não pela fortuna, pela mulher que ela é. Se não fosse pela mãe, pela irmã e por Camila, poderiam ter sido felizes antes. Agora, ele não deixaria nada nem ninguém estragar a nova chance. Desta vez, tudo seria diferente. E agora, eu quero saber a sua opinião. Isabela fez bem em perdoar Caio, ou ele merecia pagar pelo que fez? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se gostou desta história cheia de reviravoltas, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes. Até o próximo enredo surpreendente.